Boa tarde a todos e todas. Sintrajude agradece a presença, sejam bem-vindos, tanto os colegas que aqui estão no Fórum Pedro Lessa, quanto também os que nos acompanham pela internet, Facebook. O Sintrajude tem empenhado esforços na discussão do tema da reforma da Previdência. E nesse contexto, o Dr. César Linguinelli, a quem desde já agradecemos, né, tem nos ajudado muito nesse debate, né? Foram mais de 20 palestras nos fóruns da capital e algumas cidades do interior sobre o tema da reforma da Previdência. O governo, inclusive, chama de nova Previdência. E nós até arriscamos chamar de não Previdência. Né? Então, discutir os fundamentos da reforma, os seus detalhes, entender bem, né, o que se pretende com essa reforma da Previdência, o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com o servidor público, especialmente, é muito importante, tanto para a gente entender o que está acontecendo, como também agirmos diante desse problema, desta realidade. Né? A gente já acompanha o surgimento de mobilizações fortes contra a reforma da Previdência. Quero lembrar aqui o dia 15 de maio e o dia de ontem, inclusive, o 30 de maio. Né? Então, nós entendemos que a sociedade está começando a entender todas as implicações deste projeto de reforma da Previdência. Né? E nós apostamos muito que a mobilização, que o debate avance e que possamos chegar muito fortes à greve geral prevista para 14 de junho, já convocada pelas centrais sindicais. Nós entendemos que essa greve geral é fundamental nesse processo de derrotar essa reforma da Previdência que, sem dúvida nenhuma, retira os direitos, ou quase que a longo prazo extermina com os direitos previdenciários. Né? Então é importante a gente compreender bem os detalhes. Eu acho que a palestra de hoje vai servir muito bem para isso. Inclusive, nós estamos aproveitando o dia de hoje para até efetuar a gravação dessa palestra e depois deixar disponibilizada no site, né, para que os colegas que eventualmente não tenham tido condições de nos acompanhar no dia de hoje possam depois acessar o vídeo no site do Sintrajude. Então, nós queremos agradecer também especialmente aqui a equipe técnica que está permitindo que isso aconteça, né, toda a equipe de jornalismo do Sintrajude, também a equipe operacional, aqui o Mário, a Lucy, né, e vamos passar ao debate. O importante é a gente discutir o tema e refletir e planejar as nossas ações diante dessa realidade. Então, eu passo a palavra ao César para que dê início a essa palestra. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Agradecer a presença de todo mundo, saudar todo mundo que está aqui, saudar o pessoal que eventualmente esteja aí assistindo pela internet, que eventualmente assistirá depois. Falaram que ia ter transmissão ao vivo, aí eu até fiz a barba, tal, coloquei um terno mais bonito, né? E tudo para, de alguma maneira, transmitir informação. Acho que essa é a grande questão. E eu vou abrir o nosso debate, nosso diálogo, falando de um dado muito relevante sobre essa questão da informação. A Folha de São Paulo abriu, se eu não me engano, ela identificou que 51% da população é contra aquilo que é chamado de reforma da Previdência. O Gilberto até falou que é não previdência, ou a gente chama também de contra-reforma, até porque a ideia de reforma é algo que está ruim, você reforma para ficar bom. E a Previdência, pelo menos a PEC 6, a proposta do governo Bolsonaro, ela vai piorar a situação. Então ela não vai reformar nada, ela vai só piorar. Mas o fato da questão da informação é que a Folha de São Paulo, agora muito recentemente, ela fez uma pesquisa e identificou que 51% da população é contra a reforma. Só que quando você abre os dados, e a pergunta era diferente. Qual que era a pergunta? Você é a favor de que as pessoas tenham que contribuir durante 40 anos para ter a integralidade da aposentadoria? 63% falava, sou contra. Você é a favor de homens terem que trabalhar até 65 anos de idade, mulher até 62? 65% fala, sou contra. Ou seja, as pessoas estavam falando que eram a favor ou contra a reforma, e boa parte delas, inclusive, não teve acesso ao inteiro teor da reforma da Previdência para poder
fazer um debate mais profundo, para poder identificar mesmo quais são os pontos que vão diretamente atingir todos os trabalhadores. E tanto os trabalhadores do regime geral como do regime próprio são profundamente atingidos com a PEC 6. Então, a ideia do sindicato sempre foi essa, pelo menos a prioridade número 0 é levar informação. Pegar o que está escrito na PEC e tentar transmitir isso da maneira mais direta, objetiva possível. Dito isso, qual que é a ideia da nossa conversa hoje? A ideia da nossa conversa é trazer dois eixos de conversa. Primeiro, falar quais são os pressupostos centrais da reforma da Previdência. E aí tem muita regra, e a ideia hoje não é tratar das outras regras, mesmo sendo muito importantes. Então, o que atinge os trabalhadores rurais, o que atinge, por exemplo, os professores. Né? Mas é trazer um panorama do que são os pressupostos centrais da reforma da Previdência, daquilo que eles chamam de reforma da Previdência, aquilo que vai atingir todo o conjunto de trabalhadores e também aqueles até que eventualmente não recolhem Previdência. E no segundo ponto, o segundo passo, é tratar especificamente de como que essas normas, como a futura emenda constitucional, ela vai atingir diretamente o direito dos servidores públicos, em especial os servidores do Judiciário Federal. Então, vai ser bem focalizado naquilo que é o direito à aposentadoria que vocês têm hoje e aquilo que pode ser modificado se eventualmente ela for aprovada. E, para começar, eu queria trazer assim, o que ela tem de estrutura. Então, aquela primeira imagem que eu passei para vocês é o momento em que o Rodrigo Maia recebe das mãos do Jair Bolsonaro a proposta de emenda à Constituição, número 6. Foi feita isso no dia 20 de fevereiro. Então, dia 20 de fevereiro foi apresentada oficialmente a proposta de emenda. E aqui, a PEC 6, ela é isso aqui, né? Aquele documento que estava na foto é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. São 66 folhas, em que ela altera, basicamente, todo o regime de previdência social, passando tanto pelo regime geral, como pelo regime próprio. E dentro dessas regras, eles estabelecem dois tipos de regras. Dentro da PEC 6, ele estabelece dois tipos de regras. O primeiro são regras de transição, e aqui eu falando especificamente sobre os direitos previdenciários. O segundo são disposições transitórias. E dá a impressão que eu estou falando a mesma coisa, né? Regra de transição e disposição transitória. Por que existem dentro do corpo da PEC 6 dois conjuntos de regras distintas que chamam regras de transição e disposições transitórias? Na prática, regra de transição hoje eu me aposento cumprindo determinados requisitos. Onde que está escrito lá? No artigo 40, no nosso caso aqui dos servidores públicos, eu vou abrir a Constituição, vou ler lá o artigo 40 da Constituição, e lá vai estar indicado quais são os requisitos de elegibilidade, ou seja, quais são os meus requisitos para eu obter minha aposentadoria. Regra de transição é o seguinte: para todo mundo que está hoje no serviço público, que ainda não atingiu aquelas regras, ele vai ter que obedecer aquelas novas regras de transição, que nós vamos falar daqui a pouquinho, cada uma delas passo a passo. E disposições transitórias, ela está relacionada a um outro tema que foi elencado pelo ministro Paulo Guedes, da Economia, como são dois temas centrais que o Paulo Guedes defende para essa reforma. O primeiro tema, aquilo que ele defende com mais ênfase, é o que ele está chamando de desconstitucionalização das regras de previdência. Como eu falei para vocês, toda vez que a gente for consultar quais são as regras que nós temos que obedecer para a Previdência Social, tanto pelo RGPS, artigo 201, como o RPPS, artigo 40, eu consulto a Constituição. O que ele está propondo é tirar todas essas regras de Previdência Social da Constituição para que elas tenham um tratamento não pela Constituição, mas por uma legislação que é uma lei complementar. E também a gente fica, num primeiro momento, com a impressão de que eu só vou modificar, então, o lugar, né, a geografia de onde está a Previdência Social. Eu vou tirar aqui da Constituição e vou colocar aqui numa lei complementar. Então, isso é apenas um procedimento burocrático, apenas um ajuste formal. Não é só um ajuste formal. Ele está fazendo isso porque ele tem um objetivo. E o objetivo a gente consegue, inclusive, resgatar na história. Desde 1988, quando a Seguridade Social ela se formou dessa maneira que nós conhecemos hoje, a Constituição ela vem sofrendo várias emendas
que alteraram o regime de previdência, tanto do regime geral como o regime próprio. E nenhuma dessas mudanças, dessas grandes mudanças, ela veio para dar mais direito, para conceder mais direito. Ela veio para restringir. Ela veio para endurecer regras. Só que toda vez que o governante de plantão teve que fazer isso, teve que mudar, do ponto de vista político dele, teve que mudar a Constituição, ele teve que fazer por um procedimento bem rígido que está previsto também na Constituição, que é o formato pelo qual a Constituição pode ser emendada. Então, se exige, por exemplo, para que todas essas regras fossem modificadas, uma maioria qualificada. 3/5, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. Isso significa que o governo vai ter que fazer o embate e precisar da aprovação, hoje, de 308 deputados, de 513, em 2 votações. Então, vai votar uma vez, depois vai passar por uma nova votação, na mesma Casa Legislativa. Aí vai para o Senado e ele vai precisar de 49 senadores dos 81, em 2 votações. Essa lógica, esse formato que a Constituição exige também do ator político que defende aquela reforma uma força muito grande. Tanto é que a gente lembra muito bem que as principais modificações, aquelas que inclusive restringiram bastante direitos, como, por exemplo, a emenda 41 do Lula, que acabou com a paridade e com a integralidade dos servidores, ela foi aprovada logo no início de mandato, quando, em tese, ele tinha uma melhor entrada ali no Congresso Nacional. E a disputa é muito grande. No final da gestão Temer, no final não, na realidade, em 2016, ele apresenta uma proposta também de emenda à Constituição relativamente parecida com essa. E ele não conseguiu aprovar. Não conseguiu aprovar porque ele não teve os deputados e os senadores necessários para que a PEC 287, na época, fosse aprovada. Depois ele fala lá que ele não votou a reforma da Previdência porque teve intervenção federal. Na realidade, ele decretou a intervenção federal porque ele foi derrotado. E foi derrotado pelos trabalhadores. Isso era muito, pelo menos para nós, se tornou muito evidente. Quando ele fala o seguinte, olha, eu vou tirar da Constituição todas essas regras que toda vez que eu tive que mudar ao longo dos anos, eu tive que passar por todo esse procedimento burocrático e vou transformá-la apenas numa lei complementar, quer dizer que as próximas modificações da Previdência, elas poderão ser feitas com muito mais celeridade, com muito menos necessidade de articulações, e vai limitar cada vez mais a nossa própria atuação junto ao Congresso Nacional, porque o governo vai precisar cada vez menos de deputados para que essas mudanças sejam empreendidas. Então, de 308 deputados, ele vai passar a precisar de 257. De 49 senadores, ele vai passar a precisar apenas de 41. Então, ele vai modificar a Previdência hoje, endurecendo regras, a gente vai ver daqui a pouquinho, e vai falar o seguinte, e toda vez que ela for modificada ao longo dos próximos anos, o procedimento vai ser muito mais simples. Por que eu falei tudo isso? Para explicar o que a PEC fala que são as disposições transitórias. Porque ele vai falar o seguinte, uma nova lei complementar vai estabelecer todas as regras de previdência. Esquece tudo que está escrito na Constituição, uma lei complementar vai estabelecer todas as regras de previdência. Até que essa lei complementar seja aprovada, enquanto isso, eu aqui coloco nessa PEC disposições transitórias que vão valer até a futura edição de lei complementar. Obviamente, ele não enviou ainda o projeto de lei complementar ao Congresso, porque nem poderia. E nessas disposições complementares estão as regras para os trabalhadores que entrarão no serviço público. Então, as regras de transição são para os trabalhadores que estão hoje na ativa. As disposições transitórias são para os futuros servidores. E para os futuros trabalhadores também do regime geral. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto político. É um ponto que a gente entende que é muito pesado, por isso que o governo está colocando peso nessa medida, porque ele pretende, ao longo do tempo, modificar a Previdência com muito mais facilidade, ou com muito menos dificuldade. O que anima, e esse é o segundo pressuposto, o que está dentro disso aqui, dessa PEC 6, e que envolve todas as diretrizes que essa PEC estabelece? É o endurecimento das regras, de todas as regras. Então, todo mundo que está aqui, necessariamente, vai passar
por pelo menos uma dessas fases, para aqueles que... inclusive para aqueles que já estão aposentados, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai passar por uma dessas fases, se não pelas 4 fases. O que eu digo quando se fala em endurecimento de regras? O que é exatamente isso? Primeiro, vai se exigir mais tempo de contribuição para as aposentadorias, de todo mundo que está aqui. Segundo, vai se exigir mais idade mínima para poder se aposentar. Terceiro, vai ser exigido, sobretudo dos servidores, uma contribuição maior de previdência. Então, hoje, todos vocês recolhem 11% da remuneração bruta. Para quem tem qualquer dúvida, ver o que está na base da remuneração que vai incidir a contribuição previdenciária. É só ler a Lei 10.887, que ela descreve quais são as verbas. A gente fala remuneração bruta para ficar mais fácil. Ela vai passar necessariamente de 11% para 14% para todo mundo. Para todo mundo. Aí tem uma tabela progressiva, daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa tabela. Essa é a terceira fase. E a quarta fase é que, em troca de todas essas outras exigências, ele vai te devolver um benefício menor. E isso vai valer para todo mundo. Vão ter servidores que vão passar pelas 4 fases, vão ter servidores que vão passar por 3, por 2, mas, enfim, para quem ainda não tem direito adquirido pelas regras hoje vigentes, ele vai passar por essas fases. Ainda que tenha, e essa reforma passar, a gente não pode esquecer, por exemplo, que ela também atinge os aposentados. Muito diretamente, eu vou falar apenas de um, depois a gente vai falar de alguns outros. A contribuição previdenciária também atinge os aposentados, porque os aposentados do serviço público continuam contribuindo para a Previdência. E vai aumentar a contribuição previdenciária, o que significa, na prática, que vai reduzir salário. Porque não tem de outro lugar para extrair essa contribuição previdenciária, senão do salário. Falando um pouquinho sobre cada uma dessas fases, ainda como pressupostos básicos da existência dessa PEC. Idade mínima. Toda vez que a gente vai mostrar algumas tabelas para vocês, que a gente vai indicar quais são os requisitos. Então, requisito, vai exigir tanto tempo de contribuição, tanto de idade mínima. Toda vez que eu falar para vocês aqui uma idade mínima numa tabela, vocês vão ter que ter em mente que essa idade mínima pode aumentar. Na realidade, ela vai aumentar. Porque a PEC 6, ela estruturou uma sistemática de gatilho da idade mínima. Toda vez que o IBGE apontar em seus estudos que aumentou a expectativa de sobrevida dos trabalhadores, ele vai aumentar automaticamente as idades mínimas exigidas para cada uma dessas concessões dos benefícios. Então, toda vez que eu falo assim, vai se exigir, então, a partir de agora, 57 anos mulher, 62 anos homem, por exemplo, tenham certeza absoluta de que daí é para pior, bastando que o IBGE aponte um aumento de expectativa de sobrevida. E notem que eu não falei expectativa de vida. Não falei quando aumentar a expectativa de vida. Eu falei quando aumentar a expectativa de sobrevida. Qual que é a diferença? E é uma diferença que dá ainda uma maior dramaticidade à PEC. Que a expectativa de vida é simples. Quanto, em média, um brasileiro vive? Acho que hoje está em torno de 74, 75 anos. Expectativa de sobrevida é o seguinte. Quanto que, em média, um brasileiro que conseguiu chegar até os 65 anos vive depois dos 65? Então, se eu vier a falecer aos 63 ou 64 anos de idade, eu não entro nessa estatística. Qual que é o problema disso? Que eles vão utilizar a regra de quem... A régua etária de quem atingiu 65 anos para aplicar para todo mundo, inclusive aqueles que potencialmente podem não chegar aos 65 anos. Quem que consegue chegar aos 65 anos? Quem tem condições mínimas de saúde, de alimentação, de moradia, de transporte, de trabalho, correto? Aí ele vai pegar a régua dessa pessoa que teve minimamente essas condições e vai aplicar a todo mundo, inclusive para aqueles que não tiveram essas condições. E vai exigir um requisito que ele tirou de uma parte da população para todo mundo. E dou um exemplo para vocês. Não preciso nem ir muito longe. Cidade de São Paulo. Qual que é a expectativa de vida de uma pessoa que mora no Alto de Pinheiros? Eu usei Alto de Pinheiros porque é o bairro onde o Temer mora. Não sei até quando, mas... Por enquanto ele está morando lá. 77 anos. Qual que é a expectativa de vida de uma pessoa que mora no bairro do Capão, aqui na Zona Sul de São Paulo? 56.
Ou seja, ele vai pegar uma régua etária de pessoas que têm expectativa de sobrevida maior e vai aplicar isso para outras pessoas. O que nos indica que esse pessoal, por exemplo, que está no Capão, não vai conseguir se aposentar. Esse é um dos pontos. Qual que é o outro ponto? As contribuições. Dentro daquelas fases que eu falei, o que eu queria falar também das contribuições previdenciárias? Eu já disse que ele aumenta de 11% para 14% para todo mundo, correto? Só que não é só isso. Não é só aumentar de 11% para 14%. Ele fala que os servidores públicos eles serão chamados a contribuir para a Previdência em contribuições extraordinárias toda vez que o sistema estiver deficitário. Então, para além dos 14% que vocês vão ter que contribuir mês a mês, o que vai acontecer? Identifiquei que existe um déficit aqui no sistema do RPPS. E todos vocês serão chamados a contribuir com alíquotas para além daqueles 14%. Quanto que vai ser essa alíquota? Por qual período vai ser essa contribuição? É a lei complementar que vai definir. Não vai ser mais a Constituição, vai ser uma leizinha complementar. É praticamente um confisco do salário. E junto com essa determinação, a gente entra num outro aspecto que também é uma questão central para a reforma da Previdência, que é o aspecto do déficit. Porque muito se fala sobre déficit da Previdência. Acho que talvez a coisa que a gente mais ouviu até agora foi: existe um déficit na Previdência, as contas elas estão no negativo, se nada for feito, o Brasil vai colapsar, precisa da reforma da Previdência para gerar emprego. Até isso a gente já ouviu, que a reforma da Previdência vai gerar emprego. Eu queria que os idealizadores da reforma da Previdência, que são basicamente os mesmos da reforma trabalhista, viessem nos explicar por que eles defendiam que a reforma trabalhista, 2 anos atrás, iria gerar 6 milhões de empregos, 6 milhões de empregos, segundo o Meirelles, e gerou hoje 13% de desempregado, um dos maiores índices de desemprego da nossa história. A reforma da Previdência ela não vai gerar novos empregos, ela vai só tirar direito de todo mundo que está aqui, de todo mundo que está lá fora. Não tem jeito. E nisso está o debate da reforma da Previdência do déficit, especificamente do déficit. Em 2016, quando o Temer apresentou a PEC 287, ele tinha como principal argumento: tem déficit na Previdência. E era muito fácil para a gente rebater, porque a gente fazia um cálculo muito simples. Senhor presidente, o senhor está equivocado. Não existe cálculo de déficit da Previdência, porque a Previdência, desde 1988, não é autônoma. Ela é parte integrante da Seguridade Social. O senhor precisa ler lá, o senhor que é um constitucionalista, precisa ler o artigo 194. O orçamento da Seguridade, então o que é a Seguridade? Previdência é o conjunto de ações, artigo 194, relacionadas à Previdência, Assistência e Saúde. O orçamento da Seguridade é o orçamento da Seguridade e não da Previdência, da Assistência e da Saúde. Está no artigo 195 da Constituição. Então, quando a gente falava em 2015, a gente pegava os números consolidados da Seguridade Social de 2015, ele apresentou em 2016, então a gente pegou o último ano. O que a gente identificava? Que ele fazia essa conta aqui, ó. Ele falava: olha, eu paguei de benefícios previdenciários 436 bilhões. Mas eu tive de receita previdenciária só 352. Ou seja, eu estou tendo um déficit aqui de algo em torno de 80 bilhões. Era o que ele falava lá, 70 e poucos bilhões de déficit. Esse cálculo, do ponto de vista constitucional, é possível? Não. Por quê? Porque ele tem que considerar todas as despesas e as receitas da Seguridade e da Saúde. Considerando todas as despesas da Seguridade e da Saúde, o resultado em 2015 foi um superávit de 11 bilhões de reais. Vou dar um outro dado, tirado da CPI da Previdência, também finalizada, salvo engano, em 2017. CPI da Previdência apontou que a Seguridade Social, esse sistema todo aqui, ela teve, de 2000 a 2015, um superávit de 800 bilhões de reais. O que, atualizado para 2017, daria 2 trilhões de reais. Então, esse sistema que o governo fala que é deficitário, ele produziu, nos últimos 15 anos, contados de 2000, 2 trilhões de reais de superávit.
A partir de 2016, continua o superávit? Não. De fato, e isso a gente tem que falar com bastante honestidade, com bastante transparência, a partir de 2016, os resultados da Seguridade Social eles começam a ser deficitários. Mas tem um primeiro ponto. Tudo bem, eu não vou nem considerar ainda alguns fatores que daqui a pouco a gente vai falar. Mas vamos supor que, de fato, em 2016 deu ruim e começou a dar déficit. Pô, eu fiz 15 anos de superávit, eu produzi 2 trilhões, que eu digo, somos nós todos os trabalhadores, não é outro ator social, senão os trabalhadores que produzem aquele negócio ali. Eu, durante 15 anos, produzi 2 trilhões de reais de superávit. Agora, no primeiro ano que dá lá 50, 40, 20, 30 bilhões, você vai me cortar direito por causa disso? Por que você não pega esses 2 trilhões que eu produzi de superávit e coloca no sistema, para que não tenha corte de direito? Mas eu não vou nem falar disso. Eu vou falar o seguinte, o governo tomou todas as medidas necessárias para que houvesse déficit no sistema de seguridade. Eu digo basicamente 3 questões. Primeiro, DRU. Vocês já ouviram falar da DRU? Desvinculação de receitas da União. Até 2016, o governo poderia tirar 20% de todas essas receitas aqui, ele podia sacar 20% dessas receitas para aplicar em qualquer outra coisa que ele gostaria de aplicar. Geralmente para pagar esse negócio aqui. Juros e encargos da dívida pública. Em 2016, o mesmo Temer aumenta de 20% para 30%. Isso representou, ao longo desses mesmos anos, algo em torno de 1,5 trilhão de reais. Veja que interessante. Eles há muito tempo estão falando que existe déficit na Previdência. Como que um sistema tem déficit e eu tiro desse sistema, mesmo com déficit, 30%? É inconcebível. Eles produziram o déficit. Essa que é a grande questão. Aliás, tem até uma reportagem que de vez em quando a gente passa, que em julho de 1988, por ocasião dos debates da Constituinte, o Sarney falava, se a Seguridade Social passar do jeito que está escrito, e de fato passou, nós vamos ter déficit na Previdência. Então, desde que a Previdência não era Previdência do jeito que é hoje, o pessoal já fala que vai ter déficit. E nunca teve. E só teve porque o Estado tomou todas as medidas possíveis para que tivesse. Essa é a primeira, Dru. Segundo, as sonegações e as desonerações, que também geraram uma fortuna na casa dos trilhões. Desonerações e sonegações. Desoneração, sobretudo a partir de 2011, do governo Dilma, que ela começa a isentar de contribuição previdenciária uma série de empresas, sobretudo da linha industrial, sob pretexto de que essas empresas garantiriam empregos. Nem foi nenhuma coisa nem outra. As empresas deixaram de pagar e os empregos foram corroídos. Terceira questão. Os grandes devedores, que são as grandes empresas da Previdência, devem mais de 400 bilhões de reais. Só nessa conta que eu estou fazendo, a gente chega a quase a 4 trilhões de reais que o governo, de alguma maneira, tirou desse sistema todo. Então, quando ele tira quase 4 trilhões desse sistema todo, não há sistema que eventualmente suporte. Um sistema que foi feito especificamente para atender os trabalhadores, para atender as pessoas que precisam ser assistidas. Não é por outro motivo que a Previdência, Assistência e Saúde. E o que o governo faz? A partir agora, o governo Bolsonaro, a partir da PEC 6, ele propõe uma mudança, inclusive, nesses artigos para promover a segregação contábil de cada uma das partes. Então, ele está propondo agora dividir mesmo. Então, ele vai dividir Previdência, Assistência e Saúde da Seguridade para fazer o cálculo, e ele podendo fazer o cálculo, aí ele vai achar com mais tranquilidade esses supostos déficits. E veja como que é ruim, porque com o déficit, por exemplo, para o regime próprio, o que vai acontecer? Vocês todos vão ser chamados para contribuir mais do que vocês já contribuem. Mas, inclusive, aqui do ponto de vista dos 11% para 14% da contribuição ordinária. Vocês serão chamados para contribuição extraordinária. Junto com esse debate, que é mais importante para a gente, é o seguinte, o gasto com a Previdência, incluindo RGPS e RPPS, é o maior gasto do nosso orçamento? Do orçamento federal? Não é o maior gasto do orçamento federal. O maior gasto do orçamento federal é esse negócio aqui, ó, juros e encargos da dívida pública, que no ano passado consumiu 1,065 trilhão. Ou seja, 40% do orçamento, enquanto que a Previdência consumiu 24%. Vocês querem um dado mais interessante? Eu até anotei na minha caderneta, a gente está com PowerPoint, isso aí eu venho com a caderneta, né? Mas olha, eu anotei um dado extremamente interessante aqui para vocês,
que diz respeito a como a lógica de se apontar déficit ela é circunstancial. Hoje, dados consolidados de 2017 eu peguei, estava em 12,7% de desemprego. Isso representava 13 milhões e 200 mil desempregados, correto? Em 2011, a nossa taxa de desemprego estava 6,5%, que já é alta, mas é uma taxa já bem melhor do que a que está hoje. Em 2011, se a gente conseguisse recuperar a taxa de desemprego de 2011, que é 6,5%, isso significaria que a gente não teria 13 milhões de desempregados, mas 6 milhões de desempregados. 6 milhões e 700 mil. O que significa que a gente colocaria de volta para o mercado de trabalho 6 milhões e 461 mil trabalhadores. A gente colocou de volta esse trabalhador no mercado de trabalho, 6 milhões de trabalhadores. Aí eu peguei, qual que é o salário médio do trabalhador brasileiro em 2017? R$ 2.112. A contribuição previdenciária incide de 11% sobre o salário dos trabalhadores, correto? Esses 11% do salário do trabalhador vai para cá, receita. Junto com o trabalhador, contribui também o empregado, o empregador, o patrão, mais 20%, ou seja, 33%. Olha que interessante. Cada trabalhador, então, empregado, ele iria contribuir para a Previdência, considerando a contribuição empregador-empregado, R$ 696 por mês. O que significa, em 13 meses, que num ano, esse trabalhador conseguiu injetar nesse sistema público R$ 9.060. R$ 9.060 multiplicado pelos 6 milhões de novos empregados, está dando para entender essa lógica? Ele injetaria nesse sistema 58 bilhões e 500 milhões de reais. Sabe quanto foi o déficit da Seguridade Social em 2017? 56 bilhões. Ou seja, bastaria a gente recuperar minimamente o nível de emprego para não ter déficit nenhum. E ainda impondo para a gente DRU, impondo sonegação, impondo todas as exonerações, mesmo assim, só recuperando um nível de emprego a níveis minimamente básicos, a gente conseguiria recuperar as contas da Seguridade Social naquilo que ele fala que é deficitário, né? E aí, junto com isso, o que nós temos? O que eu acredito que é os índices da maldade dessa reforma. Primeiro, ele deleta da Constituição Federal, tanto do artigo 40, que é o dos servidores públicos, como do artigo 201, uma norma que fala o seguinte: é devida a revisão dos benefícios para preservar-lhes o valor real. É aquela garantia constitucional de que os benefícios das aposentadorias terão revisão. Ele deleta isso do texto, ele apaga isso do texto, tanto do artigo 201 quanto do artigo 40. Ou seja, nós não vamos ter nenhuma garantia constitucional que os benefícios deverão ser revisados. O que vai sobrar é uma única lei ordinária, nem complementar, que é a Lei 8.212, que fala que os benefícios serão revistos pelo INPC. Se, de repente, numa leizinha dessa, ele deleta esse artigo, ele apaga, ele revoga esse artigo, a gente sequer vai poder falar que essa revogação é inconstitucional, porque não tem mais um texto na Constituição da revisão de benefícios. Junto com isso, ele decreta o fim do recolhimento do FGTS para os trabalhadores aposentados. E isso é muito estranho, porque toda a lógica da reforma da Previdência está pautada no problema orçamentário, de um problema que o Estado está gastando muito. Por que eu vou desonerar os patrões, não o Estado, de pagar FGTS? Isso só mostra que a reforma da Previdência vem para atender um determinado setor, que não é o nosso que está aqui, né? Esse que é o problema. Acaba com o abono, sabe aquele abono salarial, o PIS, o famoso PIS? Que é um valor lá que o pessoal que recebe até 2 salários mínimos pode sacar por ano. Ele fala, não, só vai poder sacar quem recebe até 1 salário mínimo. Quando ele faz esse corte, ele exclui 91% dos trabalhadores que não vão receber sequer o PIS. Mais do que isso, ele quebra uma regra que para a gente é essencial, que é nenhum benefício previdenciário pode ser inferior a um salário mínimo. Ao determinar que tanto a pensão por morte pode ser inferior a um salário mínimo, como aquele benefício de prestação continuada será inferior a um salário mínimo. Para ele ter direito, se aprovada a reforma, para um trabalhador que esteja em condição de miserabilidade para receber um salário mínimo, ele vai ter que esperar até os 70 anos. Hoje ele recebe aos 65. É bem possível que talvez ele não sobreviva até lá. Ele vai receber até 70 anos só R$400. Esses são os índices da maldade. E junto com isso,
algumas questões que eu vou abordar naquilo que seria o segundo eixo central da reforma que foi indicada pelo Guedes. Então, o primeiro eixo era a desconstitucionalização. O segundo eixo é mudar, acabar com tudo isso que eu falei até agora, que é o regime de previdência, substituir esse regime de previdência por um outro, que é a capitalização. Vocês ouviram falar disso? Por que eu estou falando isso agora e por que é importante para falar de outras coisas? Um dos últimos que eu coloquei ali era, ele não incluiu os militares na reforma da Previdência. Aí alguém vai falar, não, peraí, você está mentindo. Porque no dia 20 de fevereiro, quando ele apresenta a PEC 6, ele fala, em 30 dias eu apresento a dos militares. E no dia 20 de março ele apresentou. Qual que foi a proposta dos militares? Na realidade, nós estamos defendendo a proposta dos militares para todo mundo. Os militares vão deixar de recolher 7,5% para recolher 10,5% de contribuição previdenciária só em 2022, algo que vocês recolhem 11% há muitos anos e podem recolher até 22% pela tabela progressiva. E os militares não poderão se aposentar mais com 30 anos de contribuição, mas sim com 35, coisa que é exigida de vocês também há muitos anos. Em troca disso, os militares receberão reajustes em suas gratificações que podem chegar em até 170%, e uma indenização quando forem para a reserva, ou seja, quando se aposentarem, o equivalente a 8 salários deles. Essa é a reforma para os militares. E por que eu estou falando isso agora na capitalização? Porque foi exatamente esse o movimento que foi adotado no Chile em 1980. O Bolsonaro e o Paulo Guedes já falaram que a inspiração do regime que eles querem implementar no Brasil de capitalização é do regime chileno. E no Chile, eles também excluíram os militares da reforma que eles fizeram, quando eles criaram o regime de capitalização. O que é esse regime de capitalização? Hoje a Previdência é pública, social, solidária por repartição. Então, todo mundo que está aqui, que contribui, ele contribui para um fundo, né? E esse fundo vai ser utilizado para pagar as aposentadorias. Então, tem algum aposentado aqui? Não, né? Supondo que eu seja um aposentado, né? O Gilberto está na ativa. Então, a contribuição que o Gilberto traz para esse fundo aqui público, ela vai servir para pagar a minha aposentadoria. Isso não significa que eu sou um iluminado, porque durante 35 anos eu contribuí para as pessoas que eram aposentadas. Isso é solidariedade entre geração. E solidariedade de classe também, porque eu, como advogado, estou contribuindo lá com a Previdência, está ajudando um torneiro, está ajudando um economista, está ajudando um metroviário, você está entendendo? Então é solidariedade de classe, inclusive. É tripartite, porque não sou só eu que ponho lá a grana nesse fundo. Vem também dinheiro do empregador e vem dinheiro do Estado. Quem faz a gestão e quem é garantidor é o Estado. Então, o Estado faz a gestão e garante aquele pagamento. Correto? O que é o sistema de capitalização? Abandona tudo isso que eu falei até agora e vai falar o seguinte, a sua aposentadoria vai ser única e exclusivamente o valor que você conseguir amealhar numa poupança só sua, individual, sozinho, durante anos de contribuição. Então, se você teve 20 anos de trabalho registrado, você colocou lá na sua conta um percentualzinho do seu salário naquela conta, ao final de uma vida você vai sacar aquele valor e isso que vai ser sua aposentadoria. Isso é capitalização pura. Esquece tudo que eu falei, é capitalização pura. Ah, então quer dizer que eu, então, sozinho, eu tenho meu salarinho, então eu abro uma caderneta de poupança? Não. Na realidade, você vai ter que contratar um banco para gerir os seus recursos. Na prática, significa que a gente vai trocar o Estado, que é o garantidor e o gestor da Previdência, pelo Banco Bradesco, por exemplo. Vai ser o Banco Bradesco que, por exemplo, né, que vai indicar como, quando, por quê e qual o valor que eu vou receber de aposentadoria. Sabe por quê? Porque eles adotaram aqui na PEC 6, eles adotaram um regime de contribuição definida. O que significa que eu sei quanto que eu vou pagar, mas eu não tenho a menor ideia de quanto que eu vou receber, porque vai depender se os investimentos que eles fizeram nesse regime de capitalização derem certo. Se derem certo, você pode ter até um acréscimo. Uma boa parte vai ficar com o banco pelas taxas de administração. Agora, se der errado, vai acontecer que nem está acontecendo no Postales, que são os trabalhadores do Correio que tinham uma previdência complementar. Não é nem Vocês estão entendendo? Isso não é previdência complementar. Esquece tudo isso. Vai ser, a única fonte de renda vai ser essa previdência que vai ser por capitalização.
O pessoal do Postales lá, depois que teve uma operação ali, descobriram uma série de fraudes, eles tiveram um problemaço lá de fundo e agora os aposentados estão tendo que recolher algo em torno de 18% dos seus salários para poder salvar o fundo. Então é um sistema em que, se o banco tem lucro com o seu dinheiro, ele fica com o banco. Se ele tem prejuízo, é o seu fundo, é a sua aposentadoria que vai embora. Depois de mais de 30 anos de aplicação desse sistema no Chile, o que aconteceu? Em 2017, 91% dos aposentados chilenos recebem o equivalente a R$ 760 de aposentadoria. Isso é menos que um salário mínimo, menos que metade de um salário mínimo chileno. Depois que o Chile implementou isso em 1981, outros 30 países também implementaram. O estudo da ITEM mostra que 18 voltaram atrás porque causou um drama social enorme. Sabe por quê? Porque, na prática, isso só funciona para o sistema financeiro. Não funciona para os trabalhadores. Só para vocês terem uma ideia, lá no Chile, em 1981, quais eram as 3 promessas que o governo chileno fazia para os trabalhadores? Primeiro, vocês vão se aposentar recebendo algo em torno de 80% do salário que vocês recebem na ativa. Segundo, como a concorrência funciona muito bem, vocês terão uma série de instituições financeiras que vocês vão escolher a melhor proposta. Então, aquela instituição vai te pagar um rendimento melhor. Terceiro, nós vamos desonerar o patrão. Porque nesse sistema, o empregador deixa de recolher aqueles 20%. Não tem mais custo nenhum. Isso é um mundo, né, é o paraíso para o empresário. E aí vai sobrar dinheiro e os empresários vão investir no Chile, vai ter grana aqui dentro do Chile e vai dar tudo certo. Bom, a primeira promessa a gente já sabe que deu errado. A maior parte das pessoas não chega a receber nem 30% do valor que eles recebiam na ativa. A terceira promessa, na realidade, de que os fundos iam ficar lá, 80% dos fundos chilenos estão no exterior. De tudo aquilo que eles captam do nosso dinheiro, do dinheiro do trabalhador chileno, foi para o exterior. A outra promessa de que vai ter um monte de... Lá chama AFP, Associação de Fundo de Pensão, que são as instituições que fazem a gestão. De fato, tiveram 21 AFPs. Hoje só existem 5. Dessas 5, 6, aliás. Dessas 6, 5 são estrangeiras, controladas por empresas estrangeiras. Uma é controlada por um banco brasileiro. Um banco brasileiro chamado BTG Pactual. Sabe quem que é o fundador do BTG Pactual? O Paulo Guedes, o ministro da Economia. O mesmo ministro que falou o seguinte, a vida toda ganhou dinheiro vendendo o quê? Previdência privada, pelo BTG Pactual. De repente, olha como o Brasil é simples. Então, a gente tem um cara do mercado que a vida toda vendeu previdência privada. De repente, esse cara vira ministro de Estado e propõe uma lei para acabar com a previdência pública, para vender previdência privada, que, por uma incrível coincidência, é o negócio dele. Por que o negócio da Postales deu errado? Foi pego na Operação Greenfield. As sonegações, toda aquela bandalheira que pegou a Postales. Quem que também está implicado na Operação Greenfield? Paulo Guedes. Vocês entenderam a lógica? O Paulo Guedes falou o seguinte, aqui no final. Inclusive, isso é um problema. Aqui tem a última tabela, falou o seguinte, nós vamos economizar R$1 trilhão com a reforma. Não, eles vão economizar R$1 trilhão pagando menos aposentadoria e concedendo menos aposentadoria. Vai economizar R$1 trilhão em 10 anos de vocês. Para que ele precisa de R$1 trilhão? É para investir em educação, saúde, geração de emprego? Não. É para pagar a transição. Ele precisa de R$1 trilhão para pagar a transição. O que é a transição? Hoje, todos nós estamos contribuindo para essa previdência pública, correto? E aí, assim, como fica a minha aposentadoria, a aposentadoria de Gilberto, se todo mundo daqui para frente vai entrar na previdência privada? Não vai ter mais ninguém pagando isso aqui. Como que o Gilberto, vocês vamos receber? Não vai ter dinheiro. E aí ele fala, eu preciso economizar dos próprios trabalhadores para pagar um regime de transição, para dali para frente começar a vender previdência privada, que por uma incrível coincidência eu vendo. Tá aqui uma propostinha para vocês e tudo mais. Não tem outro motivo para aprovação dessa reforma da Previdência se não atender interesses exclusivos do sistema financeiro dos fundos de pensão. Não tem outro motivo para isso. E esse sistema que deu errado no Chile, que deu errado na esmagadora
maioria dos países que já testaram isso há 40 anos atrás, que o governo quer implementar no Brasil. Né? Essas são as diretrizes centrais e esses são os principais focos nossos de contrariedade. O que a gente vai entrar agora? A gente vai entrar no que essa reforma vai atingir e impactar diretamente a vida de vocês nos cálculos das aposentadorias. E para a gente fazer essa lógica, a gente tem que entender o seguinte: como que a aposentadoria é hoje e como que ela pode ficar amanhã se isso aqui for aprovado. Então, como que a aposentadoria é hoje? Como que eu me aposento hoje, servidor público federal? Antes de responder essa pergunta, eu tenho que responder uma pergunta anterior. Qual é a data minha do ingresso no serviço público? Então, nós temos 3 etapas também. 3 grupos. Então, o primeiro grupo é o pessoal que entrou no serviço público até janeiro de 2004. Tem muita gente aqui que entrou no serviço público até janeiro de 2004? Pode levantar a mão, por favor? Tá. Quem entrou, aí o segundo grupo é quem entrou entre janeiro de 2004 e aqui no caso do Judiciário Federal, outubro de 2013. Quem que entrou aqui? Tá. Tem alguém que entrou, à exceção do Fabiano, depois de outubro de 2013? Só o Fabiano, né? Por que eu estou falando isso? Porque para cada um desses grupos é uma regra diferente. Então, para o pessoal que entrou até janeiro de 2004, como que se aposenta? 60 anos de idade, 35 de contribuição, 20 de serviço público, 10 na carreira, 5 no cargo, para homem. Para mulher, 30 anos de contribuição, 55 de idade. Se preencheu todos os requisitos, aposenta com paridade e integralidade. Tranquilo que é paridade e integralidade, né? Pessoal do primeiro grupo que entrou antes de 98, inclusive, de dezembro de 98, pode fazer valer aquela regra do fator 85-95, que a cada ano a mais de contribuição eu abato 1 de idade. Tranquilo isso também. Pessoal do segundo grupo, que também é uma boa parte aqui. As regras são basicamente as mesmas. A única coisa que muda é, ao invés de 20 anos de serviço público, 10 anos. E se vocês atingirem esses requisitos, vocês se aposentam. Como? Qual o valor? É uma média aritmética. Então, eles vão pegar a média aritmética dos seus salários de julho de 94 até a data da aposentadoria, excluem os 20% de salários menores, e desses salários maiores que sobraram, eles fazem uma média. Essa média vai ser o seu salário, que não vai estar limitado ao teto do regime geral, que hoje é de R$ 5.800. Como que vai ser o critério de reajuste? Pelo RGPS. Hoje, INPC. Então, todo ano tem um reajuste pelo INPC. Deu para entender? E o pessoal do terceiro grupo também são essas mesmas regras. A única coisa é que a aposentadoria e a contribuição elas estarão limitadas ao teto do regime geral. Mais uma vez falando, hoje 5.800 e os quebradinhos. Como que fica? Se a proposta passar, como que essas regras... E isso está valendo para vocês, tá? Não é para os novos, não. Isso aqui é regra de transição. Lembra lá da primeira explicação. Então, o que eles passam a exigir? 56 anos de idade para todo mundo, tá? E 61 de idade mulher, 61 homem. 2, 30 anos de contribuição mulher, 35 homem. 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Fala, pô, até que não está tão ruim. Aumentou só um pouquinho, um ano de idade aqui mulher e 1 ano de idade homem, né? Para o pessoal do segundo grupo, aumentou de 10 para 20 anos. Esse é já um primeiro problema. Mas qual que é o principal problema? É o inciso 5, que fala que... Então, essas regras são cumulativas. Não adianta eu preencher só as 4 primeiras. Eu tenho que preencher esse requisito último, que é o sistema de ponto. Ele vai exigir 86 pontos para mulher e 96 pontos para homem. O que é essa pontuação? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Ainda que... para mim, por favor, Gilberto. Obrigado. Ainda que a gente pegue... Mas peraí, eu sou mulher. Se eu tenho 56 anos de idade e 30 de contribuição, eu atingi 86. Assim como o homem, eu atingi 96. Obrigado. É que junto com os incisos vêm os parágrafos. Primeiro, a partir de 2020, vai ser exigido não em 56, mas 57 e 62 de idade. E o parágrafo primeiro fala, a partir de 2020, o sistema de pontos vai aumentando a cada ano até chegar a 105 pontos homem e 100 pontos mulher. Não tem como eu me aposentar pelas regras de transição se eu não atingir essa pontuação.
Então, algum servidor aqui, por exemplo, o homem, que teria a pretensão de se aposentar aqui em 2027, 2028, ele vai ter que ter 104 pontos. Se ele atingiu a idade mínima, até porque ele não poderia aposentar se não tivesse essa idade mínima de 62, ele teria que ter necessariamente 42 anos de tempo de contribuição. Se ele não tem isso, ele se aposenta? Não. Não se aposenta. Mulher é a mesma coisa. Hã? Vamos pegar aqui um exemplo. Isso aqui foi a servidora que ela mandou um e-mail no dia seguinte da apresentação da PEC. Ela fala, ó, entrei no serviço público antes de 2003. Na realidade, ela entra em 2000 no TJ e o salário dela lá no TJ já era acima do teto da Previdência. Então, ela tinha um salário alto, né? Tenho 56 anos de idade, 32 de contribuição, mais 25 de serviço público. Você fala, poxa, ela cumpriu todos os requisitos hoje. Né? Qual que é o único requisito que está faltando? Ela só tem 10 anos de carreira, porque ela saiu do TJ e veio para a Justiça Federal, vai fazer 10 anos agora em janeiro. Então, se a proposta for aprovada antes de janeiro, ela entra nessa regra de transição. O que vai acontecer com ela na prática? Se não passar a reforma, e é algo que a gente acredita com bastante, né, força, ela vai se aposentar em janeiro de 2020 com esse valor aqui, ó. Tá dando para ver? R$ 13.417. A gente fez todo o apanhado, né? Se passar a reforma, ela vai ter que trabalhar até os 62 anos de idade, o que significa aqui mais 6 anos de trabalho. Por quê? Porque ainda que eu tenha preenchido todos aqueles requisitos dos incisos que eu falei para vocês, para o pessoal que entrou até janeiro de 2004, só vai levar a paridade e integralidade se tiver 65 anos homem e 62 mulher. Não tem outro jeito. Se ela falar assim, olha, essa servidora, eu não vou trabalhar mais 6 anos, eu abro mão da paridade e integralidade. O que vai acontecer com essa servidora? Ela vai receber, se ela não quer mais trabalhar 6 anos, ela vai receber o equivalente a R$ 6.446, ou seja, 52% de perda salarial. Por que ela vai receber só isso? Porque ela vai entrar na regra de cálculo da segunda turma. Só que tem um problema sério na regra de cálculo. Vou repetir, como que é hoje que vocês se aposentam da segunda turma? Média salarial dos 80% maiores salários. Se esse negócio passar, eles vão incluir de volta os 20 salários menores, ou seja, a média vai ficar mais baixa. Mas mais do que isso, vocês não vão receber a integralidade dessa média. Vocês vão receber só 60% dessa média. E ele vai acrescentar 2 pontos percentuais para cada ano que exceder a 20. Ou seja, eu vou precisar trabalhar até os 40 anos, precisar trabalhar 40 anos, ter 40 anos de contribuição para receber o valor cheio de uma média já reduzida. Né? Para aquela servidora, por que ela vai receber só 84%? Porque ela só vai ter 32 anos de contribuição. Vão ceifar dela 16% do valor. Se ela não quiser esperar mais 6 anos. Agora, supondo que ela queira esperar mais 6 anos, ela vai receber a paridade e integralidade. Vai receber. Tem um probleminha na integralidade. Que a integralidade também ela tem uma modificaçãozinha que quase ninguém percebeu. Ele fala o seguinte, os quintos incorporados, as vantagens incorporadas de função comissionada não vão mais cheias para a aposentadoria. Vai receber só uma proporção de 1/20 para cada ano de efetivo recebimento dos quintos. Então, ele não vai cheio mais. Não sei se alguém que recebe VPNI ou quintos também tem essa diretriz de que ele não vai receber mais cheio. Deu para entender essa lógica? Alguma dúvida ficou ou não? Só a cara de desespero, né? Junto com isso, então, basicamente é isso que vai acontecer. Vou dar um outro exemplo. Aqui, ó, vou dar um exemplo de um servidor que ingressou no segundo grupo, que entrou entre 2004 e 2013. É uma servidora que ingressou no TRT em 2007 e nasceu em 74. Ela iria se aposentar com 100% da média, daquela média com exclusão dos mais baixos, em 2037, quando ela teria 63 anos de idade. Só que em 2037, ela vai ter só 93 pontos e vai ser exigido 100 pontos dela nessa época. O que significa que ela vai ter que trabalhar 4 anos a mais,
o salário dela vai ser 12% inferior daquela média já reduzida, e durante todo esse período ela vai contribuir com alíquotas superiores ao que ela contribui hoje. Lembra que eu falei daqueles 4 cavaleiros do Apocalipse? Vai ter que ter mais idade, mais tempo de contribuição, vai pagar mais e vai receber um salário menor? Ninguém passa sem nenhum arranhão por essas 4 fases. Não tem como. Nenhum trabalhador hoje da ativa, do Serviço Público Federal, do RPPS, não tem como passar por essas incólume dessas 4 fases. É impossível. Basicamente, essa é a lógica da reforma da Previdência do que diz respeito às aposentadorias. Junto com isso, o que vem? E aí eu vou passar um pouquinho mais rápido. Há endurecimento também para a aposentadoria especial. Vai ser exigido mais tempo de contribuição para quem eventualmente tenha direito à aposentadoria especial. Vai ser exigido mais tempo de contribuição para os trabalhadores com deficiência, inclusive aquela considerada leve. Ele exige mais tempo de contribuição. Junto com isso, pensão por morte. E aí não tem regra de transição para pensão por morte, porque a pensão por morte depende do evento morte. Então, ainda que eu esteja aposentado e esse negócio passar, a pensão por morte vai ser dessa forma aqui. E eu vou explicar para vocês também fazer o mesmo, porque isso vai afetar todo mundo. Vou fazer o mesmo exercício, como que é hoje, como vai ficar. Hoje, vamos supor que eu tenho um salário de 10 mil reais, ativo ou inativo. Como que é a minha pensão por morte que vai ser paga para o meu pensionista? Ele vai pagar o valor do teto do regime geral, 5.800, e o que exceder esse valor, 4.200, ele paga 70% disso, uns 3 mil reais. Então, 5.800 mais 3.000, 8.800. Hoje é assim, sendo o ativo e inativo, para essas 2 primeiras faixas, né, daquela regra anterior. Se a reforma passar, como que vai ser? Se eu for inativo, vai ser os mesmos 8.800, só que ele vai pagar só 60% disso para o meu pensionista. Porque para pagar os 100%, eu como pensionista, teria que ter 4 filhos menores. E se meu filho, vamos supor, então eu tenho um cônjuge, conhecido por alguns por cônjuge, mas é cônjuge. Eu tenho um cônjuge e tenho 4 filhos menores. Aí meu cônjuge, servidor público, faleceu. Aí eu vou receber 100%, supondo que ele esteja aposentado, eu vou receber 100%. Se o meu filho atinge a maioridade, eu perco essa cota de 10% desse meu filho, até todos atingirem a maioridade, eu só vou ficar com 60%, ou seja, todo mundo vai receber 60%. Se eu for um trabalhador da ativa, aí o cálculo é pior, porque ele vai considerar que na época do meu óbito, eu teria que me aposentar, ele teria que fazer o cálculo de como se eu estivesse me aposentando por incapacidade. E notem que não é por invalidez, hoje chama invalidez. Ele transforma por incapacidade porque hoje a aposentadoria por invalidez servidor público ela é integral para as doenças graves e incuráveis, aquelas catalogadas no artigo 186 da Lei 812, AIDS, câncer, mal de Paget, hanseníase, cegueira, cardiopatia grave, alienação mental. Ele fala o seguinte, a partir de então, essas doenças graves e incuráveis não têm mais direito à integralidade. Só vai ter direito à integralidade as aposentadorias decorrentes de acidente do trabalho ou doença profissional. E aí, se eu vier a falecer, ele vai calcular essa minha aposentadoria proporcionalmente ao meu tempo de contribuição, ou seja, ele já vai calcular esse salário de 8.800 com 60%, então ele já vai tirar 40%, porque para ter 8.800 eu teria que ter 40 anos de contribuição. Aí ele já tira 60% e vai pagar para o meu pensionista só 60% dos 60%. Isso no RGPS é um impacto tremendo. Por isso que lá no começo ele fala as pensões por morte poderão ser inferiores ao salário mínimo. Por que serão inferiores ao salário mínimo? Não tem jeito. E isso atinge todo mundo. Outra coisa, a pensão por morte deixa de ser vitalícia. Tem a tabelinha aqui, né? Só vai receber vitalício o pensionista que adquirir essa condição quando tiver mais de 44 anos. Por exemplo, eu tenho 39. Se o meu cônjuge viesse a falecer, eu só receberia por 15 anos a pensão. Então, quando eu tivesse com 54 anos, ia acabar a pensão. E eu também não posso mais acumular. Tem aqui a regra da acumulação, que eu acho que eu dei uma pulada na regra. Bom, a acumulação é o seguinte, eu não posso mais acumular. Eu vou ter que optar por uma de maior valor, eu sou aposentado, vou receber uma pensão, eu tenho que optar uma por maior valor e a outra eu vou receber só até o limite
de 20% de 4 salários mínimos. Não posso receber mais do que isso. Né? Para fechar, duas coisas, direito adquirido e abono de permanência. Uma pergunta, tem alguém aqui que já tem abono de permanência? Para quem já atingiu os requisitos da lei de hoje, se a lei vier a modificar, eu perco? Não, não perde. Não perde o direito de se aposentar pelas regras atuais. Pelo menos é isso que está escrito hoje na PEC. Vamos acompanhando, mas é o que está escrito hoje na PEC. Mas não quer dizer que você não vai ter uma série de problemas, como esses que eu falei. Se aprovar a capitalização, talvez não tenha dinheiro para te pagar. Vai aumentar a tua contribuição previdenciária, você não vai ter mais o direito de acumular benefício. A pensão por morte, você não vai deixar da forma que você eventualmente deixaria para sua família. Vai deixar sua família... Não vai ser mais resguardado como era. O abono de permanência, ele continua sendo pago para quem já está recebendo, mas quem está em vias de receber o abono de permanência, ele não vai ser mais da mesma forma. Porque hoje o abono de permanência é o seguinte, é devido ao abono de permanência na quantia exata da contribuição previdenciária. Ele muda o texto e fala assim, poderá ser paga, poderá ser instituída, não deverá, numa quantia até o limite da contribuição previdenciária. Então, não pode não ser concedida e pode, inclusive, ser menor. E, junto com isso, a questão da contribuição previdenciária, para a gente fechar nosso bate-papo. Como que está a questão? Está aqui, ó. Eu falei que ia falar. Essa aqui é a tabelinha, tá? Do acúmulo de benefício, qual que é o limite dos valores. O aumento da contribuição previdenciária, ele estabelece uma alíquota de 11% para 14% para todo mundo. E aí ele vai estabelecendo alíquotas progressivas, assim como uma tabela de imposto de renda. Até uma parte do salário eu recolho tal percentual, daquela parte em diante eu recolho outro e tudo mais. E aqui ele fala 14% é o índice geral e ele vai sofrendo reduções pela faixa salarial. Então o pessoal, por exemplo, que recebe acima do teto, ele já vai ter um acréscimo de 0,5 ponto percentual. Na prática, isso significa essa tabela aqui. Né? Pela faixa salarial de vocês vão recolher a mais de 11% colocar aqui 16%, porque é uma tabela progressiva. A gente fez uma tabelinha para ficar mais fácil. Ó. O primeiro exemplo daquela servidora que eu dei, que está para aposentar agora em janeiro de 2020, a faixa salarial dela é isso aqui, mais ou menos. Tá? Então, ela recolhe hoje em torno de R$ 1.600, vai passar a recolher em torno de R$ 2.000. Ela vai perder algo em torno de R$ 460 por mês. Por que perder? Porque não tem de outro lugar para sair isso aí senão do salário dela. Esse é exatamente o adicional de qualificação que ela recebe. Ela vai perder o adicional de qualificação. Isso na contribuição ordinária. Se for instituída uma contribuição extraordinária, esse valor vai aumentar. Né? E aí vai, na sequência vai. Então, a faixa salarial aqui, nessa faixa salarial, vai aumentar em torno de R$ 700 e assim sucessivamente, né? Até chegar às faixas mais altas. Para os servidores inativos, é a mesma coisa. Ele tem uma pequena diferença porque ele tem um limite de isenção, mas todos os servidores nessas faixas salariais vão ter que recolher contribuições que vão exceder o que recolhem hoje. Né? Basicamente, eu sei que é uma série de regras, eu sei que estou falando quase uma hora. Basicamente, são essas as regras gerais. Não dá para a gente identificar qualquer possibilidade de que essa reforma seja minimamente positiva em qualquer espaço. Por isso que nós defendemos que não tem que ficar fazendo disputa por emendas dentro dessa reforma. A gente pode até defender uma emenda. Essa reforma não será feita. Basicamente seria isso. Porque é uma emenda que ataca todo mundo. Que ataca todos os trabalhadores, inclusive aqueles que sequer contribuem como pessoal do BPC. Por isso que o sindicato está defendendo que a gente tem que lutar muito forte para que ela não passe, porque vai ser um retrocesso muito grande de proteção social, de direitos dos trabalhadores, de uma sistemática que garante uma proteção tanto para os trabalhadores do serviço público como os trabalhadores do regime geral. E com isso eu encerro e agradeço muito a atenção de vocês, estando aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, pessoal. Muito bem, obrigado, César. Eu acho que agora é passar para as questões, né? Então a gente abre a palavra, quem quiser formular uma pergunta, né? Caso tenha ficado dúvidas ou queira fazer alguma análise aí do que foi apresentado, então a palavra está aberta. Vamos lá? Não ficou dúvida ou está todo mundo desesperado?
Então, dia 14 de junho, todo mundo convocado, né? Pois não, Edu. Vem aqui mais perto. Edu. Daí tem mais uma pergunta da colega aqui depois. Pode vir, Edu. Ele está perguntando. Sobre emendas? Tá. O Eduardo, nosso colega Eduardo, pergunta se a gente viu já as emendas que foram apresentadas. Foram apresentadas várias. Sobretudo, aspectos muito específicos, que aí ele vai falando, os professores teriam que ter uma regrazinha de transição. Os militares não, determinado segmento de categoria. Foram apresentadas muitas emendas. Como a nossa estratégia, assim como foi com a do Temer, era não tem que defender reforma da Previdência, a gente tem que derrotar, e a gente conseguiu derrotar do Temer, a gente não está muito voltado a estudar emendas que possam melhorar esse projeto. Não existe como melhorar um projeto desse. Né? A nossa colega... Sim. Sim. Eu iria conseguir me aposentar o ano que vem. Sim. Se a reforma passa antes do ano que vem, eu vou ter que trabalhar até os 62 para ter integralidade do ano que vem. Qual que é o nome? Qual é o seu primeiro nome? A Mirti. Ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte, eu já estou inserida, porque como eu entrei lá atrás do serviço público, para mim já foi colocado um pedágio. Eu já tenho que pagar uma outra regra de transição de uma emenda anterior. Agora vem uma nova. Eu não teria direito a essa regra anterior já do pedágio, já que eu estou já cumprindo, e se passar, eu vou ter que de fato esperar até os 62 anos. Qual é a sua idade hoje? Desculpa perguntar. 52. Então ela está falando o seguinte, que ela... se tudo der certo, se não for aprovada a reforma, ela se aposentará o ano que vem entre 52 e 53 anos de idade. E se for aprovada, ela pergunta, eu vou ter que esperar o teu 62? Mirtz, se for aprovada, você vai ter que esperar o teu 62. Sabe por quê? Porque eles entendem que você só tem expectativa de direito. Eu acho que cabe até uma discussão sobre direito adquirido à regra de transição. O grande problema é que isso vai ser definido pelo STF. Lamentavelmente, nesses dias, o Toffoli foi fazer um tal de pacto republicano com o Bolsonaro, algo que não poderia, em hipótese alguma, ser feita, porque, em tese, o poder independente deveria julgar pelo que está escrito na Constituição. Mas hoje, falando muito abertamente, eu digo para você, se a reforma passar, você vai ter problema e você vai ter que trabalhar mais 10 anos. Mais alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Eu entrei em 2005, já tenho tudo para me aposentar. Mas eu fiquei com medo de ter alguma coisa que me prejudicasse. Aí falaram, não, mas direito adquirido, né? Mas você acabou de dizer que por enquanto é isso, mas vamos acompanhando. Então pode ser que não seja isso? Qual que é o seu nome? Solange. Solange pergunta, ela fala que já preencheu os requisitos, está recebendo abono já, né? Ela entrou em 2005, mas já preencheu os requisitos e falou que eu fiz uma ressalva de que é o que está escrito na emenda, está escrito que tem lá, para quem atingiu os requisitos, é garantido o direito adquirido. Eu estou me pautando no que está escrito aqui. Então, me pautando no que está escrito aqui, ele fala, quem preencheu os requisitos pelas regras atuais será devida a concessão do benefício. Então, é o que está escrito aqui. Se isso vai ser modificado, a gente não sabe. A única coisa que eu estou te alertando é, hoje, porque está escrito aqui, se isso for aprovado, em tese, você vai ter o direito à aposentadoria pelas regras atuais, ainda que modificadas posteriormente, porque você preencheu os requisitos hoje. Ao contrário da Mirtz, que ainda não preencheu todos os requisitos, ela vai ter que ficar submetida a essas novas regras que eles chamam de regras de transição. Mais alguma questão? Também já estou no abono permanente e eu recebo uma pensão. E eu tenho que aposentar ainda? Tá, boa. Qual que é o seu nome? Cleonice. Cleonice fala, eu sou servidora ativa, já estou em abono de permanência e tenho uma pensão. Quer dizer que se pela limitação, se passa a reforma e eu não me aposentei até lá, eu perco o direito, eu entendo que, do mesmo jeito que você preencheu os requisitos para hoje, eles não podem te limitar a receber os dois benefícios. Né? Seria só o caso de você ainda não estar recebendo o abono de permanência. Aí o benefício, a acumulação de benefícios estaria em risco. Hoje, eu entendo, pela interpretação que a gente tem aqui do direito adquirido, que não. Mais alguma pergunta, pessoal? É isso.
Muito obrigado, César. Acho que foi uma excelente palestra. Inclusive, eu gostaria que aplaudi-lo, né? Eu estou aqui pedir as palmas para você, César. Eu acho que o pessoal ficou inibido de aplaudir aqui porque está vendo transmissão, né? Mas tá bom. Eu acho que foi excelente. E claro que às vezes algumas coisas, né, César, passam rápido aqui, mas depois lá no vídeo, né, as tabelas que você pode encontrar exatamente o seu caso, por exemplo, né? Quer dizer, vou fazer 62 anos em 2022, né? Quantos anos? Dá para ter uma ideia exatamente o que acontece com cada pessoa, né? Naquelas tabelas, naquelas informações que estão aqui nas telas que ele exibiu. Aí depois dá até para a gente rever o vídeo, né? Pois não, alguém levantou a mão? Oi. Então, isso vai aparecer, né? Acho que vai aparecer direitinho na exposição, né? Eu estou perguntando aqui, essas tabelas. Também tem um arquivo em PDF. Aí é com o César, como é que faz para disponibilizar? Tá bom. Ótimo. Essas informações são bem assim enxutas e muito precisas, né? Aquelas tabelas sobre o que vai acontecer, quanto mais de contribuição cada um vai pagar, cada um pode identificar o seu caso, né? Na regra de transição, em que ano eu poderia eventualmente me aposentar, né? Esse tipo de coisa. Então aparece direitinho aqui, estou perguntando para o pessoal técnico, aquelas telas, né? Na exposição, então dá para consultar depois o vídeo, né? No vídeo isso vai aparecer direitinho. Mas a Mirtz levantou a mão lá, Mirtz, pois não? Não? Ah, tá. Ok. Então, a gente agradece aqui a atenção de vocês. Eu acho que agora é uma luta que se abre, né, para a gente. Eu acho que temos que trabalhar muito nos próximos dias com relação a essa questão aí, porque nós estamos chegando no momento decisivo, né, da questão da reforma, né? E eu fico assim chocado com os números aqui. Inclusive eu peço licença até para falar rapidinho, acho que todo mundo está um pouco cansado aqui, mas eu costumo insistir o seguinte, né? Eles dizem que a gente gasta muito com previdência, que não tem jeito, senão o Brasil quebra. E eu acho que o Brasil realmente está num momento terrível, né? Realmente nós estamos num momento de grande crise, né? Econômica. Só que o estrangulamento está aqui e não aqui, né? Agora, como é que se soluciona este problema? O Brasil está num dilema hoje muito sério. Eu costumo fazer uma comparação com a minha situação, né? Eu chamo de orçamento tudo que eu ganho, né? E no Brasil eles chamam de orçamento só a parte disponível. A gente fala que em 2018 foi gasto 24% e 24,48% em 2018. Mas a gente escuta na TV que a gente gasta com previdência 55% do orçamento. É ou não é verdade? Já escutou isso, né? Então quem está mentindo? Será que foi o César aqui? Não, né? Por quê? Porque no Brasil tem um jeito de chamar orçamento. Eles chamam de orçamento só a parte disponível. Só o que está para cá. Vocês já escutaram o conceito, já ouviram falar de superávit primário e qual é o conceito? Superávit primário? Superávit primário é o que eu sobro após pago os juros da dívida. Ou seja, aquela lei, né, da responsabilidade fiscal, eles criaram a sacralização das obrigações financeiras do Estado. Então, é tudo que eu sobro após pagos os juros da dívida. Então, primeiro eu pago, depois eu vejo quanto eu tenho. Então, até 2016, 2015, me parece, o Brasil teve superávit primário. Desde então, pequenos déficits. Por isso que eles chamam de orçamento só a parte disponível. É por isso que 24% vira 55%. Agora, eu não consigo chamar de orçamento só a parte disponível. Eu não consigo. Na minha casa, se eu ganho 5 mil e devo 2 para o banco, eu considero 5 mil orçamento. 2 mil é dívida, depois eu tenho 3 mil para comprar feijão, arroz e remédio. E se na hora que faltar arroz, feijão e remédio, na hora que faltar, eu tenho que fazer uma escolha. Eu pago a dívida ou eu compro arroz e feijão. Qualquer um faria o quê? Qualquer um de nós compraria arroz, feijão e remédio. Mas o Brasil, não. Ele prefere levar à miséria, à fome os brasileiros, mas pagar a dívida. Eu não estou pregando o calote aqui. Eu estou dizendo que tem que rediscutir essa questão aqui.
Tá certo? E repensar. Porque um momento de grande crise é também um momento de grande oportunidade. Então o Brasil tem que repensar as coisas. Esse capitalismo rentista financeiro está levando não só o Brasil, como muitos países do mundo, a crise sem precedentes. Mas a receita fácil é saber o quê? Tira daqui. Sempre tira daqui, mas as coisas vão continuar piores e piorando. Né? Por isso o debate tem que ser colocado no seu lugar certo. Né? Eu acho que só a luta vai poder colocar o debate no lugar certo. Eu não sei qual a solução para essa crise lá, quem está governando tem que resolver. Mas eu sei que esse não é o caminho. Só vai adiar e eles vão continuar tirando mais e mais até não restar nada conosco. E eu digo aqui, ó, a gente gasta muito com Previdência? 24%? É até muito. Mas como o César disse, isso aqui foi em 2018, orçamento executado, fonte oficial. 2000, porque nós estamos numa grande crise econômica do desemprego que ele falou aqui. Porque normalmente, sem crise, o Brasil pagava em torno de 20%. Ou seja, a grande Seguridade Social brasileira, que atende mais de 1/3 da população, que é doente, inválido, já está aposentado, já trabalhou bastante, merece cuidar da saúde um pouquinho, porque logo, logo vem a doença e a inatividade e a total situação de dependência, de remédios e coisa e tal. Quer dizer, gastar 20% em média, porque se não fosse a crise, a média histórica é 20%. Grande parte disso aqui é nossa contribuição. Então, a Previdência não quer comer a pizza toda, quer só um pedacinho, né? E se você tirasse os grandes devedores, os grandes problemas, talvez não tirasse a crise, grandes devedores, etc., nós estaríamos gastando quanto com Previdência? Talvez 17%, talvez 16%, as desonerações. Entendeu? Talvez estaríamos gastando isso. Mas, se você imaginar aprovar essa reforma da Previdência do Guedes, que joga no chão a pensão por morte, que faz com que as pessoas esperem mais anos. Milhões de pessoas vão chegar no INSS para se aposentar, que hoje sairiam aposentados, sairão do INSS com a orientação. Aguarde mais 5 anos, mais 7. Muitos morrerão antes. Então, a Previdência vai gastar quanto no dia seguinte, imaginando a aprovação de uma reforma dessa? Quanto vai se gastar do orçamento público com Previdência? Talvez 5%, 7%. Então, na verdade, o que se pretende é ir destruindo o sistema de Seguridade Social e Previdência. Então, a real é que nós temos direitos previdenciários, não são muitos, não são de privilégios, né? Até são poucos os direitos previdenciários que se tem no Brasil. Eu trabalho na vara previdenciária, eu vejo muito idoso chegar lá e falar assim, puxa vida, trabalhei a vida inteira para ganhar isso, não dá para nada, né? Então existe muito sofrimento e aí pega todo mundo, né? Quer dizer, às vezes quem ganha um pouquinho mais porque contribuiu muito mais ao longo de toda a vida, né? Mas essa reforma pega assim igualmente. Tem diferenças quantitativas, mas qualitativas todos perdem igualmente. Então, gente, eu só estou dizendo isso rapidamente para dizer a vocês, depende de onde, por que ótica você olha a Previdência. Porque se a gente olhar para a Previdência imaginando que é só a poupancinha do trabalhador, com salário precário, que tem que sustentar todos os gastos previdenciários, eu vou acabar entendendo que tem que ter reforma. Mas se eu olho a Previdência sob outra perspectiva, quanto do total do orçamento eu gasto com Previdência? Eu vou perceber que reforma na verdade, uma armadilha aqui que está se falando. E se eu fosse mais além, eu perguntasse, quanto por cento da riqueza total produzida a cada ano se gasta com Previdência? Talvez não daria nem 5%, nem 3%. Né? Então, nós temos que olhar a Previdência sobre outra ótica, nós estamos do lado de cá. Então, temos que ter um engajamento muito grande para colocar o debate no seu lugar certo. Então, por isso, essa palestra, essa discussão, me desculpe se eu me alonguei, mas todos acho que já tinham feito a pergunta, mas eu estou dizendo isso para que as perguntas, as dúvidas, mas a gente também tem que olhar a Previdência sobre esse aspecto do que está por trás dessa discussão e nos engajarmos muito com onde estivermos, no nosso trabalho, com vizinhos, né? As lutas estão aí acompanhando, estamos empenhados agora na construção da greve geral e eu quero chamar a atenção, às vezes a gente não dá valor para a mobilização de rua, mas o presidente, eu li hoje, o presidente deu entrevista aí essa semana, sabe, enaltecendo as manifestações,
favoráveis a ele, enaltecendo, falando assim, tem que cuidar aí o Brasil, aí, os congressistas, o povo agora não aceita mais. O povo esteve na rua no dia 26. O povo não aceita mais o toma lá da cá, né? O povo está do meu lado. Ele fez questão de falar isso por várias vezes. O próprio Paulo Guedes disse, pela primeira vez o povo está pedindo a reforma da Previdência, ao falar do ato do dia 26. O ato do dia 26 foi infinitamente menor do que o ato do dia 15 e que os atos de ontem. Né? Mas mesmo assim eles valorizam, porque eles sabem que quando as pessoas se mobilizam e lutam, isso tem um peso. Né? E nós temos certeza que aqueles poucos que estão lá no Congresso, com as nossas ideias, tentando colocar o debate no seu lugar certo, eles vão ter muito mais voz, porque eles poderão dizer o que eles disserem lá, os demais parlamentares, o que vocês estão falando aí? Não é isso, não. O que eu estou falando aqui, né, é o que os brasileiros estão dizendo, os trabalhadores estão dizendo. Milhões de brasileiros não trabalharam no dia 14 de junho. O Brasil parou. Eu estou falando em nome deles. E aí eles terão que ouvir. Né? Então é assim que a gente pode inverter. Agora, se não houver grande mobilização, a tendência é que aqueles deputados indecisos lá pendam para o lado de lá. E o lado de lá está supervalorizando as manifestações populares, que eles chamam, né? Para o lado deles, para dizer, o Brasil quer isso, o Brasil quer isso. Então nós temos que mostrar que o Brasil, os trabalhadores brasileiros, querem outra coisa, preservar integralmente os seus direitos previdenciários, que não são muitos. Então essa é o nosso objetivo, esse é o nosso norte, tá bom? Então agradeço a atenção de todos e contamos com vocês aí na luta, na organização. A gente vai aparecer por aqui convocando, especialmente no dia 14 de junho. Tá bom? Grande abraço a todos. E agradecemos aí a paciência, a demora aqui, né, de todos aí de ficar até o final. Obrigado.